Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Juan Marques, sou trader profissional e o estrategista desenvolvedor da Estratégia Horus. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a live de um ano da Estratégia Horus, vou mostrar os robôs e as operações da minha conta, vou mostrar também conta de cliente, como foi as operações da semana, vou passar novos robôs que estarão compondo o placar para a gente operar nessa semana que vem e tem uma surpresa bem legal também no final do vídeo. Então não deixe de assistir o vídeo até o final, ok? Antes da gente iniciar o vídeo, aproveita para você já deixar o seu like, é uma forma de você dizer que está gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal. E também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. É muito importante para você ser notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal e me ajuda também, né? Ver o canal crescendo é muito gratificante. E nós já estamos próximos da marca de 10 mil inscritos, então conto com a sua assinatura para a gente bater essa marca. Então, pessoal, como eu havia dito, nós temos vários temas para poder abordar hoje e eu vou iniciar falando sobre a live de um ano da Estratégia Horus. Então, nós tivemos aqui na quinta-feira, às 8 horas, uma live. Quero agradecer a todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar a live ao vivo. Foi muito legal, tinha bastante gente acompanhando lá, todo mundo muito entrosado com a estratégia, elogiando, tendo as suas dúvidas esclarecidas, né? E agradeço igualmente também a quem teve a oportunidade de assistir depois. Já estamos com mais de 700 visualizações. E eu vou aproveitar esse vídeo também para te convidar a assistir, se você ainda não assistiu. Se você acompanha os vídeos aqui do canal e tem o interesse em iniciar suas operações, é muito importante ver esse vídeo, que a live está bem esclarecedora. Então eu vou deixar o link dessa live aqui na descrição desse vídeo. É só você ir lá e clicar no link e já vai ser encaminhado direto para o vídeo. E aproveita também, já entra aqui no canal da Smartboard, a live vai estar disponível no canal da Smartboard, já aproveita, já faz a sua inscrição e já ativa o sininho de notificações, beleza? Aproveitando a oportunidade também, quem está assistindo esse vídeo agora, né, e às vezes entrou em contato aqui pelo WhatsApp e não foi respondido ainda, eu peço a compreensão de todos, eu vou responder no domingo à noite e na segunda-feira de manhã, porque são muitos contatos, muitas pessoas interessadas entrando em contato aqui para iniciar as operações e no final de semana eu tiro para poder fazer as análises e gravar os vídeos, então fica mais apertado para mim no final de semana do que durante a semana, mas pode ficar despreocupado que eu vou atender todo mundo da melhor forma. Então eu vou iniciar mostrando os resultados aqui do André Lopes. Ele até me mandou o print aqui na quinta-feira, falando que não troca por nada, iniciou com capital de R$1.000 na semana e teve um retorno aqui até quinta-feira de 1.190. Então isso significa 100% de retorno, né, referente ao capital que ele investiu nesse robô. Então assim que dá até medo, mestre dos robôs Horus. Vamos ver lá na conta dele. Então ele rodou aqui um Thanos Tendência e um Thanos Conservador. Aqui o Thanos Conservador ficou com capital negativo de R$45, operando a semana toda. Ele estava positivo, mas operou também na sexta-feira. A gente sabe, né? Sexta-feira de payroll, a recomendação é não rodar. Ele rodou, não sei ainda o motivo dele ter rodado, mas teve um loss nesse robô e fechou com menos 45. Então fez aqui 4 operações com 25% de acerto nesse robô. E rodou também o Thanos Tendência. Thanos Tendência que teve o resultado mais expressivo, né? Fechou aqui com R$1.020, também teve loss aqui na sexta-feira. Então a gente analisando aqui o relatório, ó, capital inicial de R$1.000, uma semana de operações e o patrimônio dele agora é de R$2.020. Aqui ele não tem cadastrado os custos, então não está descontando o custo. Isso aqui é o valor bruto, então. Um retorno bruto de 102%. Qual investimento que te dá 100% de retorno em uma semana de operações? É lógico que o risco é alto, né, por ser renda variável, day trade, mas o retorno também tem se mostrado bastante expressivo, né, com relação ao capital que a gente investe. Então esses são os resultados de um cliente que iniciou aí com a mão pequena, R$2.000 de capital, 1.000 em cada robô. Um dos robôs dobrou o capital e o outro que ficou negativo, R$45 negativo.
Então, R$ 1.000 de crescimento no capital na semana para esse cliente iniciante. Aqui nós temos outro cliente, Fernando Oliveira. Ele não me mandou o acesso à conta, mas me mandou um print aqui só para poder mostrar o resultado pessoal. Então, ele estava com o Jarbas Scalper, um dia de operação aqui saiu com resultado positivo de R$ 40. Um Horus padrão estava com R$ 300 de retorno e o Horus padrão tendência com R$ 380 de retorno, R$ 20 de saldo diários. Então esse daqui foram configurações que ele mesmo fez, tirando aqui o Jarbas Scalper, estava com resultado positivo nos 3 robôs. Então o resultado vai variar de uma pessoa para outra de acordo com os robôs que escolhe e quais as parametrizações que utiliza. Se manteve as configurações do placar, se fez alguma alteração, os horários para poder ligar o robô. Mas que dá para ter um resultado interessante utilizando a estratégia, isso com certeza dá. Agora eu vou mostrar aqui o resultado da minha conta. Na última semana eu já tinha rodado só um Thanos conservador e um Jarbas Scalper. E o Jarbas Scalper já só na primeira semana que ele foi bem, nessas 2 últimas semanas, pelo menos para mim aqui operando nos horários normais, ele não teve um bom desempenho, teve um resultado negativo de R$ 286. Eu estou colocando aqui 2 contratos para todo mundo saber qual capital que está sendo investido em cada robô. Então, além do Jarbas Scalper, eu rodei também um Cronos conservador, é um dos robôs que vão estar como novidade disponíveis aí no placar, também com 2 contratos, então teve um retorno de 526, e se você tivesse operando ele com um contrato, o retorno seria metade. Isso daí está tranquilo para poder acompanhar, né? Então o saldo positivo que teve no Cronos compensou o loss do Jarbas Scalp e ainda ficou com um valor positivo. E o Thanos Tendência, de novo, foi o destaque da semana. Com 3 mini contratos operados, fez um retorno de 2.784. Não chegou a ser igual ao do André lá que dobrou o capital não, mas ficou faltando aí R$ 250 para poder dobrar o capital. E aqui eu já segui o nosso planejamento mais à risca. Não operei na segunda-feira, então o robô que já iniciou na terça, então operou terça, teve um ganho pequeno, quarta e quinta, e na sexta-feira mantive os robôs parados, garantindo aí 2.784 de lucro, com 6 operações com 50% de acerto. A gente veio o relatório completo, está com retorno bruto de 93%. Aqui eu já tenho cadastrado as taxas operacionais, então eu tive um custo operacional de 5,76 para 6 operações, bem baixo o custo. O robô teve um lucro bruto de 3.630 e um prejuízo de 840, no balanço 2.790, sem descontar as taxas. Então, destaque para o Thanos Tendência. E todos os robôs eu segui esse mesmo gerenciamento, viu, pessoal? Segunda-feira já tem a recomendação, né, para a gente não rodar, porque historicamente segunda-feira tem sido dia de resultado negativo para a estratégia. Isso se deve a alguns fatores. Um deles pode ser que algumas bolsas funcionam no final de semana, principalmente aí no Forex, e na segunda-feira o mercado tende a corrigir essa movimentação do final de semana. Então fica um mercado mais indeciso, mais lateral, e para a nossa estratégia não tem sido bom esse cenário. Então continuo acompanhando com essa recomendação de não operar na segunda-feira, e quando voltar ao normal, que a gente começar a ter ganho ou o mercado alterar os seus padrões na segunda-feira, eu vou avisar aqui também. E na sexta-feira era tranquilo, né? Quem acompanhou lá na live viu o Renan falando que dia de payroll a gente não opera. Lá no grupo também o pessoal mandou. Então na sexta-feira é um dia mais simples assim de entender que não é para operar. Tanto o dia de payroll quanto rolagem. E um outro critério que eu utilizo para definir se vai operar na sexta-feira ou não é como que a gente está o resto da semana. Então, se a gente operar terça, quarta e quinta e tiver com um saldo bem positivo, tiver com retorno acima da média, igual no Thanos Tendência aqui, né? 100% de retorno na semana, é um retorno muito acima da média, então eu já prefiro parar com esse valor e deixar para operar na semana seguinte. Então, a gente acompanhando aqui, 526 do Cronos, menos 286 do Jarbas, mais 2.784 do Thanos Tendência.
Então, retorno de 3.024, vou arredondar aí para 3.000 na semana. Então, para essa semana que vem, eu não vou rodar mais o Jarbas Scalper. Então, estou parando aqui o Jarbas Scalper. E vou colocar um Thanos Conservador 2.0, que é uma das novidades que vão estar disponíveis no placar. Eu vou explicar melhor para vocês entenderem como que funciona tanto esse robô que eu vou adicionar aqui na minha conta para rodar essa semana e os outros robôs que vão estar disponíveis no placar também, o Cronos Conservador e o Cronos Agressivo. Então, pessoal, o primeiro dos robôs que serão adicionados ao placar é o Cronos Agressivo. Está em operação aí desde o dia 25, do 5 do mês passado. Fez 72 operações com 73% de acerto, 1,43 de fator de lucro. Então não é um robô que realiza poucas operações, ele é agressivo por fazer muitas operações. E vamos ver aqui os parâmetros dele. Perfil de operações padrão, gerenciamento de ordens, um contrato por ordem, como todos que eu deixo aqui no placar. O stop loss de 12 e o ganho com o stop móvel iniciando em 8 com distância de 3. Então ele tem uma relação de risco-retorno que ganha menos do que perde, mas tem um percentual de acerto alto, então ganha a maioria dos trades e não é uma pontuação tão pequena como o Scalper. Tem um stop diário de perda de R$300, então é praticamente se errar 2 operações no dia ele não opera mais e não tem limite de ganho. Então do jeito que ele vem aqui nessas configurações como agressivo, ele não tem restrições de horários, opera todos os trades que tiver entrada, então ele só para de operar se atingir o valor máximo de perda no dia. Então essa é uma versão mais agressiva para quem gosta de fazer várias operações. Provavelmente ele já vai estar disponível no placar na segunda-feira, mas para quem estiver assistindo o vídeo e já quiser iniciar rodando essa versão, vou passar aqui os parâmetros bem devagar que dá tempo de copiar. Perdão. Vou passar aqui os parâmetros bem devagar que dá tempo de copiar os parâmetros. Bem tranquilo aqui, são poucas opções. Então essa é uma das novidades que vão estar disponíveis no placar, o Cronos Agressivo. Aqui nós temos também o Cronos Conservador. Então é importante, presta bastante atenção nessa parte para não ficar dúvidas. O Cronos Conservador vai entrar no placar zerado, porque eu não estava rodando ele dessa forma. Foi uma parametrização levando em base o Cronos Agressivo, as mesmas pontuações, os mesmos objetivos aqui. A diferença é que nele eu coloquei um limite para fazer no máximo 2 operações no dia. Então se ele fizer uma operação positiva e outra negativa, ou 2 positivas, ele já para de operar. Então ele é mais conservador por esse motivo, faz apenas 2 operações no dia. E é lógico que eu não crio os parâmetros da minha cabeça sem saber se vai dar certo ou não, para poder passar para vocês, para disponibilizar no placar. Então, por mais que ele não tenha histórico, eu vou gerar um relatório de backtest aqui para a gente acompanhar o backtest e a referência do Cronos Agressivo, que é os mesmos parâmetros, só faz mais operações, também serve como uma validação para o robô. Então, o Cronos Conservador, daqui a pouco eu vou mostrar o backtest. E o outro robô disponível é o Thanos Conservador 2.0. No mesmo esquema do Cronos Conservador, ele também é tirado por base o Thanos, tanto o Thanos Conservador como o Thanos Tendência, e vai ser adicionado no placar também sem histórico, mas é com o objetivo mais a gente acompanhar as operações e poder copiar esses parâmetros com mais facilidade. Então o que muda aqui no Thanos Conservador 2.0? Perfil de operações tendência, número de ordens 1, entrada mercado normal. A diferença principal é aqui no nosso stop diário. O Thanos Conservador 1.0 tem 11 pontos de stop loss, então aqui eu abaixei o stop loss para 7 pontos. E tem o stop ganho de 28 pontos. E aqui eu aumentei 7 pontos para o stop de ganho de 35. Então dessa forma, uma operação de ganho corresponde a 5 loss. Então, se você tiver um ganho na semana, você só devolve esse ganho se tiver 5 loss seguidos. E se pegar aí 2 dias de ganho, já dá 70% de retorno, referente ao capital inicial de R$1.000 por mini contrato. E essa versão também só faz uma operação no dia.
Então, seu risco máximo no dia é de R$ 70 e o ganho de 350. Então, ou perde 70 ou ganha 350. Aqui é sem stop móvel, sem horário também para fazer as operações, só um limite aqui de 2,5. Se não entrou até 2,5, não entra mais. Então, esse é o Thanos Conservador 2.0. Eu vou iniciar ele também, para essa semana que vem eu vou rodar esse robô. E já fica a dica também para quem gosta desse perfil, né, de operações com um risco-retorno muito favorável para o retorno. Fica a dica aí para poder rodar essa semana também. Então, para a gente acompanhar aqui o resultado dos backtests, dos robôs que vão ser acrescentados ao placar, o Cronos Conservador, Cronos Agressivo e Thanos Conservador 2.0. Então, o Cronos Conservador, que faz 2 trades no dia, teve um retorno percentual de 144%, com 66% de acerto nas operações. Então, esse é o backtest de 3 meses do Cronos Conservador. O Thanos Conservador 2.0 só faz uma operação no dia, teve um retorno de 206% nesse período de 3 meses, com 25% de acerto nas operações, um fator de lucro de 1.63. E o Cronos Conservador, que faz várias operações, então a diferença aqui no número de trades, fez 410 operações, enquanto aqui eles fizeram 124 e 62 operações, mas o retorno percentual também aumentou para 374% no período de 3 meses, com 64% de acerto nas operações e 1,23 de fator de lucro. Então, dá para ver a clara relação que a gente tem da proporção do stop loss com o stop ganho. O Cronos, que tem um stop loss maior do que o stop ganho, tem mais trades com acerto, e o Thanos, que tem um valor maior de stop ganho do que de stop loss, acerta menos operações. Mas o que compensa é a proporção, né? Aqui nós temos o loss maior nos dois Cronos, mas não é tão maior assim. E no Thanos nós temos o ganho maior, mas muito maior do que o loss, numa proporção aí de 5:1. Então essa é a apresentação dos backtests dos robôs que serão adicionados ao placar. Então pessoal, só recapitulando o que nós já vimos até agora. Nós vimos sobre a live de quinta-feira, comemorativa de 1 ano da estratégia Horus. Já deixei o link aqui na descrição para vocês conferirem. Mostrei resultados de cliente, mostrei os meus resultados. Tive praticamente aí R$3.000 de retorno na semana, mais uma vez, né, utilizando a estratégia Horus. Mostrei também os novos robôs que serão adicionados ao placar, o Cronos Agressivo, que faz várias operações no dia, o Cronos Conservador, que só faz 2 operações no dia, e o Thanos Conservador na versão 2.0, que realiza uma operação por dia com um risco-retorno de 5:1. E vocês devem ter visto aí, né, na thumbnail um retorno líquido de mais de R$200.000 em 3 meses de operações. Eu já vou explicar qual robô que teve esse retorno e explicar um pouquinho mais sobre essas operações. Antes disso, eu vou aproveitar para poder falar também sobre a assinatura da estratégia Horus. Então, a estratégia que eu utilizo para fazer as minhas operações e que eu faço esse acompanhamento com o pessoal aqui, né, mostrando os resultados, atualizando sempre os robôs do placar para manter o melhor desempenho possível na estratégia, é a estratégia Horus. Tem um valor mensal de apenas R$ 149,00 mensais. Então, para você assinar, só você vir aqui pelo site, né, entrar na loja e clicar em assinar a estratégia, ou até mesmo no link que eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Só você clicar no link já vai ser direcionado para essa página. Aí aqui você coloca suas informações de cartão de crédito, clica aqui em efetuar pagamento, você vai ter a assinatura da estratégia Horus na sua conta. Na hora de você criar um robô, é só você vir aqui em criar robô. A estratégia Horus que você assinou vai estar aqui disponível para você clicar e criar o seu robô utilizando ela. Seleciona aqui o modo real ou simulado, depois vai aparecer a parte dos parâmetros. E eu já ensinei aqui também, né, tem vídeo aqui no canal ensinando como copiar o robô do placar. Então é bem simples. Só você vir aqui no placar,
Você veio no robô que você quer copiar, por exemplo, aqui o Thanos Tendência, só você clicar aqui em copiar parâmetros. Aqui na minha conta, como eu tenho a estratégia gratuita, né, porque é conta de desenvolvedor, não aparece a opção de copiar. Então vai aparecer aqui como se eu fosse para adquirir ainda a estratégia. Mas se você já tiver feito a aquisição, é só clicar aqui em copiar, já vai aparecer uma tela como se você estivesse criando um robô, mas ele já vai vir com os parâmetros aqui no placar. E todos os robôs aqui do placar já estão para operar com um mini contrato. Então você só tem que alterar a quantidade de contrato se você for operar com mais robôs do que a quantidade que já vem aqui. Se for operar igualzinho, está aqui no placar com R$1.000 por robô, é só clicar aqui em copiar, clicar o robô e dar play para ele iniciar as operações. Então voltando aqui para a gente concluir o vídeo e fazer uma análise aqui desse robô, nós tivemos um retorno líquido de 210 mil. Só lembrando, pessoal, isso aqui é um resultado de backtest, tá? Isso aqui não é a operação em conta real. Gosto de deixar bem claro, quando for em conta real, vocês vão ver aqui aparecendo a estratégia que o robô opera e a corretora, né? Então vai aparecer aqui XP. E quando é backtest, aparece aqui, ó, backtest. Então, clicando aqui para a gente analisar o relatório completo, teve um retorno bruto em 3 meses de 4.200%, um retorno de 4,27% ao dia, um retorno bruto no ano aqui que é até difícil de calcular. E o interessante é que eu iniciei a estratégia com capital de R$5.000. Então é um valor considerado alavancado para o dólar cheio. Depois eu vou fazer alguns vídeos ensinando, explicando melhor a diferença do dólar mini para o dólar cheio, mas para ter uma noção, assim, realmente nós estamos operando bem alavancado e tem um risco, né? Igual aqui teve um drawdown de 100%, mas o objetivo com essas operações não é colocar o robô e deixar operando ele um tempo grande dessa forma. Eu vou fazer algum gerenciamento semanal para a gente iniciar com um valor de 5.000 na semana e ter o risco de 100%. Se der tudo errado, a gente perde tudo, perde 5.000 e ter um potencial de retorno de fazer pelo menos aí uns 15.000 na semana, triplicar esse valor na semana. Então a gente corre um risco de 1, que é 100%, para buscar um retorno de 3 para 1, que é 300% de retorno. Mas se sair com um saldo positivo, mesmo que não seja 300% também, já é lucro, né? Então, aqui só para a gente ter uma ideia aqui das operações em valores. Então, o stop loss, nessa versão aqui estava um stop loss de 10 pontos. Então, 10 pontos de stop loss dá aqui 2.350, já praticamente a metade do nosso capital. Então, vou estudar uma forma de reduzir esse stop loss e durante a semana a gente observar bem o mercado para colocar aí para rodar os momentos certos. Em compensação, o ganho, aqui nós temos um ganho de 32 pontos, dá um valor financeiro de R$8.000. Imagina você começar com R$5.000 e na primeira operação ter um ganho de R$8.000. É um valor bem expressivo, né? E aqui pegou um ganho cheio do Thanos de 57 pontos, dá R$14.000. Então, se a gente começar com R$5.000, né, o capital inicial de R$5.000, a gente tem um risco alto. Eu vou tentar reduzir esse risco para dar para a gente fazer pelo menos 3 operações nesse capital, né, com essa margem de garantia, mas o potencial de retorno também, se acertar a primeira operação, você tem a chance de triplicar o capital em apenas uma operação. Então, é uma ferramenta, costumo dizer assim, né, você não vai começar a dirigir um carro de Fórmula 1 antes de tirar a carteira e dirigir seu Unim primeiro, né? Então isso aqui é uma coisa bem mais agressiva, com um perfil de cliente já mais experiente, mas a vantagem é que eu vou fazer esse gerenciamento, né, esse gerenciamento semanal, e você vai poder testar no mini, testar no dólar, no Horus normal, por exemplo, iniciando com R$500 e buscando fazer 1.500 na semana. Quando você aprender a fazer isso no mini, você já vai estar preparado e entendendo os riscos para poder aplicar o mesmo método também aqui no dólar cheio. Mas é uma coisa mais para frente, eu só queria passar para vocês aí para a gente poder continuar sonhando, né? Porque passar de fazer 3.000 por dia
para fazer 15, 18 mil por dia. É um passo importante e como eu sempre fui acompanhando aqui com vocês, né, iniciei operando com um mini contrato, depois 2 mini contratos e hoje nós já estamos operando com 8, às vezes até 10 mini contratos. Eu vou fazer esse acompanhamento também dessa forma, começar essa alavancagem no dólar mini, com poucos contratos e aumentando ao pouco e explicando também como se utiliza, para daqui a pouco a gente estar operando aí no dólar cheio. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado. Se você está assistindo até o final, provavelmente você gostou, né? Então já deixa o seu like lá, se inscreve no canal para ajudar a gente aí nesse crescimento, beleza? Então, muito obrigado e prosperidade a todos.